Olá a todos, eu sou Mônica Rossi, do Primo Rossi, administradora de consórcios, uma das mais antigas aqui do Brasil. A empresa tem 60 anos. Fico muito honrada com o convite para participar dessa troca de ideias junto ao público do México e ao público latino-americano. Tenho certeza que vai ser muito produtiva essa nossa conversa e a gente está aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Falando um pouquinho do surgimento da indústria de consórcio aqui no Brasil, que hoje é uma grande potência, mas o histórico ele remonta aí aos anos 60, né? Com a chegada da indústria automobilística aqui no nosso país, as fábricas começaram a trazer e a montar, né, os veículos, mas não havia um sistema de financiamento estruturado. Então havia a oferta dos bens, dos veículos, havia a vontade, né, da população brasileira de adquirir, de ter um veículo, mas não havia financiamento estruturado. Então, no Brasil, surgiu, baseado até no Tonomoshi, né, Tonomoshi, que é a questão da família japonesa, como ela funciona em termos de ajustes financeiros. Quer dizer, uma família japonesa, ela arrecada, né, dos seus familiares parte do dinheiro que é gerado, parte da riqueza, e aí tem ali um patriarca, né, que vai distribuindo conforme a necessidade dos seus familiares, aquela junção, né, de forças do dinheiro, da plata, né? Alguém casa, alguém precisa tem uma questão aí de saúde e tudo mais. Então, esse patriarca fazia a arrecadação desses fundos e ajudava seus familiares da melhor forma possível. No caso aqui no Brasil, o que aconteceu foi baseado nesse sistema. Também os funcionários do Banco do Brasil se reuniram e falaram, bom, a gente quer adquirir bens, a gente quer ter o nosso carro, mas os financiamentos não existiam, então vamos nos cotizar. Então, com base nisso, eles se reuniam, amigos, não havia regulamentação, era uma reunião informal, onde se definia um valor mensal de contribuição, e essa parcela que cabia no bolso de cada um havia uma contribuição, e ao final de cada mês se formava o capital suficiente para a compra de um bem. E, para ser justo ali com todos, havia um sorteio, né? Quem vai levar primeiro, quem vai levar depois, e dali foi um embrião. Às vezes havia uma sobra de algum valor, e esse valor, para não ficar ali parado, se alguém quisesse antecipar um pouco das parcelas, para formar o ideal ali para um segundo bem, isto era utilizado como hoje a gente conhece como lance, né, que é a antecipação de valores. Então, esse foi o embrião dentro do Banco do Brasil e que foi o primeiro passo aí rumo a essa potência que é o sistema de consórcio que a gente vê hoje sendo assim responsável por 6% do PIB nacional. Bom, desde os primórdios, né, até hoje em dia a situação é bem diferente, né? Hoje a gente tem um sistema regulado pelo Banco Central do Brasil. O que era antes informal se transformou numa rede, uma potência aí de regulamentação visando a segurança do consumidor. Existem muitas normas, né, que nos regem, né? E isso traz para o setor uma segurança, né? Uma segurança para o consumidor, uma segurança para os parceiros, uma segurança para as empresas que operam o sistema. Que, afinal de contas, estamos lidando com dinheiro e isso é bastante sério, né? Hoje a gente tem cerca de 11 milhões de participantes ativos, né? E o crescimento anual que a gente vem experimentando a partir de 2023 da ordem de 30%
no número de novas adesões, né? Então, o sistema de consórcio hoje, só para a gente ter uma clareza, movimenta 719 bilhões em ativos administrados. Isso a gente está falando em reais, mas se a gente transformar em dólar, a gente pode falar da ordem de 130 bilhões de dólares. Então, é espetacular, né, o alcance, e a gente sabe que tem um efeito multiplicador, né, porque movimenta a compra, né, de novos de maquinários. Hoje nós temos imóveis, hoje nós temos drones. Então, o céu é o limite para o alcance desses financiamentos, desse autofinanciamento, e nós temos experimentado uma procura cada vez maior. Antes, a gente precisava educar o cliente, essa educação financeira, essa questão de que vale a pena fazer consórcio, vale a pena planejar. Hoje a gente vive um momento em que o cliente procura as administradoras, né? Existe aí uma demanda muito forte e a compreensão, né, de que vale a pena planejar, vale a pena fazer consórcio. Um dado interessante também é que está havendo uma diminuição do número de administradoras no país. Já chegamos a ter, na época em que não era regulamentado pelo Banco Central, mais de 500 administradoras. Hoje nós temos, o último dado que foi gerado pelo sistema, nós temos 94 administradoras, ou seja, está havendo uma diminuição do número de empresas, e um dos motivos pode ser a dificuldade de muitas em conseguir acompanhar a exigência do órgão regulador, que é cada vez maior, visando a segurança do sistema. Mas isso também está trazendo, de certa forma, mais previsibilidade, mais segurança, e deixa os clientes com um conforto maior, porque estão colocando as suas poupanças e estão vendo as contemplações acontecerem e estão conseguindo atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. Um outro dado que eu gostaria de dar, só para completar, é que hoje todos os financiamentos que acontecem no Brasil, o consórcio já é responsável por 37% dos financiamentos de veículos leves, 35% de todas as motocicletas que são vendidas no país são através do financiamento do sistema de consórcio, ou seja, do autofinanciamento. 38% dos caminhões são entregues hoje através do sistema de consórcio. E já estamos batendo em 26% de todos os imóveis que são vendidos no país são transacionados através do sistema de consórcio de autofinanciamento. Então, é uma vitória gigantesca e a tendência é de consolidar ainda mais esse mercado. Nossa empresa, o ano passado, completou 60 anos. E olhando um pouco para trás e entendendo, relembrando as formas, né, de operar nesse mercado, a gente traz algumas coisas interessantes. Continua sendo um mercado onde a credibilidade é a palavra número 1. Então, continuamos falando com o nosso cliente, continuamos presentes, né? Porque as redes sociais, os canais de comunicação, eles mudaram. Antigamente já usavam muito a televisão, outdoors, a própria divulgação na frente, dentro das próprias revendas, e hoje temos muita mídia social. Mas a mídia social, ela trouxe informação, ela não traz, pelo menos do nosso ponto de vista e nas estatísticas que temos, conversão em vendas, né? Ela traz conhecimento, ela leva conhecimento a esse consumidor. É por isso que até numa pesquisa recente, que foi feita pela nossa associação, 70% das pessoas entrevistadas têm interesse e têm intenção em entrar no consórcio, em ter uma cota de consórcio, em fazer um investimento, fazer o planejamento financeiro. Mas hoje a gente tem também muitas marcas, né,
querendo, marcas que eu digo marcas consolidadas, de veículos, de maquinários agrícolas, de fabricantes de drones e implementos agrícolas, até mesmo construtoras de imóveis, querendo oferecer, né, consórcio, e é possível hoje aqui no Brasil que essas marcas tenham seu próprio consórcio, né, com seu próprio nome, mas que sejam administradas por uma empresa regulamentada pelo Banco Central. Então, isso nos proporcionou um crescimento bastante rápido e explosivo, no sentido de que essas parcerias estão gerando maior número de pontos de venda, com alguma segurança, né, porque os vendedores lá na ponta estão vinculados a essas empresas, que têm um treinamento, têm uma responsabilidade social onde atuam. Então, isso trouxe qualidade, trouxe condição da gente atender no Brasil todo, mas sem perder a pessoalidade, sem perder o contato com a clientela localmente. Então, isso amplificou em muito a nossa capacidade de atendimento e com o cliente sendo esclarecido a parte de internet, a parte de gestão da cota, quer dizer, ele tem aquilo tudo muito próximo, tem no seu próprio celular os aplicativos, então ele tem a segurança do pós-venda, de acompanhamento do seu investimento, mas ele tem também a proximidade com esses parceiros lá na ponta. Então hoje a gente faz o consórcio de empresas como a Case Tratores, Case Construção Civil, enfim, dentre outros, Thermo King. Temos feito a administração do consórcio dessas marcas. Então hoje a gente ampliou em muito o nosso alcance e isso nos traz condições aí de atendimento, de manter o nível de satisfação do cliente e de estar próximo ao mesmo tempo. A gente está longe, mas a gente está perto. Possibilitou um aumento aí de resultado, do número de clientes, e eu acho que o céu é o limite e temos muitas coisas ainda para aprender, para melhorar, mas eu acredito que esse é um dos pontos fundamentais de sucesso do sistema. Falando um pouco, né, do Brasil, mas está inserido na América Latina, eu acho que um fator crucial aí de sucesso é o fato de que nossos países vêm enfrentando instabilidades constantemente, né? Taxas de juros elevadas, só para se ter uma ideia, aqui no Brasil atualmente o nível da taxa de juros está em 14% ao ano. Isso é o que está escrito, mas na hora de acessar esse custo quase dobra, né? Então a gente tem hoje na ponta do lápis calculado uma economia aproximada de 38% a 40% para cada bem adquirido através do sistema de consórcio, se for comparado com o financiamento bancário. Logicamente que a pessoa tem sempre a opção de fazer a compra à vista, mas também ela está abrindo mão do seu capital no seu negócio, que poderia isso estar sendo usado alternativamente para a aquisição de outros meios de produção e insumos. Então, na ponta do lápis, o consórcio passou a ser considerado como uma das formas de aquisição que traz economia. Então, as pessoas que podem programar, mesmo quem tem dinheiro de sobra no seu caixa, tem buscado o consórcio, porque é uma forma de economizar, de ampliar a sua frota, no caso de veículos, seja de uma transportadora, e até mesmo as famílias, porque a cada 3 bens adquiridos durante a vida, aí, um está ficando de juros, e isso, na ponta do lápis, passou a pesar. Uma outra questão é que, para as empresas, não vamos falar agora consumidor, tem a questão da formação do patrimônio, que ficou bem claro a economia e a vantagem. No caso dos distribuidores de veículos ou outros equipamentos, o consórcio vem sendo entendido como um regulador de demanda. O que quer dizer isso?
Tempos bons, a gente tem ainda mais contemplações, mas em tempos de queda de demanda, parte das cotas a serem vendidas, dos veículos a serem vendidos pelas empresas ou pelas fábricas, continuam sendo gerados os créditos suficientes para a entrega dos bens. Então, com isso, se evita acúmulo de estoques. A partir de um determinado ponto de formação de carteira, a quantidade de contemplações é suficiente para absorver grande parte do estoque, né, das concessionárias. Do ponto de vista do fabricante, ele também consegue ter um horizonte mais claro para a sua produção. Então, passou a ser um sistema que ajuda no ganha-ganha generalizado. Os vendedores passam a ter remuneração sobre a venda da cota e sobre a venda do bem. Então, melhorem muito o resultado dos vendedores. Isso mantém a mão de obra mais estável, né, com menos turnover. Isso é muito bom. Para as revendas, existe aí uma absorção cada vez maior do seu estoque, o que dá uma segurança e a rentabilidade, portanto, não fica sendo sacrificada. E para os fabricantes, há um crescimento de médio prazo previsível, né, no número de entregas de máquinas, de equipamentos, de veículos. Então, eu acho que isso tudo chegou aí num momento de maturidade, né? E o mercado entendeu. Então, todos os agentes hoje se sentem motivados, de uma forma ou de outra, a fazer o sistema funcionar. E um grande segredo: o consórcio não é para quem não tem acesso ao crédito. O consórcio é para quem faz um planejamento financeiro, tem condições de arcar com esse planejamento, a qualidade dos clientes, desde que eles tenham condições de assumir as parcelas, que normalmente são muito menores comparados ao financiamento, porque temos prazos maiores. Isso faz com que a adimplência aconteça. Quanto mais gente pagando, mais contemplações, e a roda gira muito melhor para todo mundo.